Bom dia a todos. Hoje é um dia muito importante. Um dia muito importante porque o projeto para garantir intervalos religiosos nas escolas da cidade do Recife vai ser aprovado. Porque assim, e essa iniciativa não é do nada. Ano passado, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, o Sintep do Estado de Pernambuco, entrou com uma ação para proibir os intervalos bíblicos em todas as escolas públicas do Estado de Pernambuco. Ou seja, para proibir a expressão religiosa. Os ditos defensores da liberdade quiseram cercear o direito de expressar a fé. Só que não é qualquer religião, não. Expressar a fé dos cristãos. Então, esse projeto de lei, ainda que não no estado inteiro de Pernambuco, porque aqui é a Câmara do Recife, mas vai garantir o direito dos cristãos de realizar os intervalos bíblicos, mas não só os cristãos. Qualquer outra religião terá o direito de realizar os intervalos religiosos. Então esse aqui é um passo muito importante nessa casa, para essa cidade, de que quando qualquer político, qualquer sindicato, qualquer organização quiser impedir a profissão de fé dos estudantes de reafirmarem a sua fé nas escolas, não vai ser possível, porque esse projeto vai ser aprovado. Mas antes de completar minha fala, já vou passar a parte para a vereadora Cida Pedrosa, vereadora. Vereador, obrigada pela parte. Vereador, eu queria colocar aqui duas coisinhas muito simples. A liberdade ao culto é uma coisa muito cara para o Partido Comunista do Brasil. Na Constituição de 42, quem colocou lá o artigo com direito à liberdade de culto foi um deputado federal nosso chamado Jorge Amado. Naquele momento, ao colocar isso na Constituição, nós garantíamos para o Brasil que qualquer cidadão pudesse professar a sua fé. E que não houvesse preconceito, em especial, para as religiões de matriz africana. Eu sou uma pessoa que tive toda uma formação cristã em casa. Eu acho que a liberdade ao culto é absolutamente necessária. Essa lei passou a ter um problema quando o artigo 2º dela foi retirado. No artigo 2º dizia que garantia-se a liberdade interreligiosa. Ou seja, quando se fala essa palavra, se fala das religiões evangélicas, pentecostais, igreja católica, as religiões de matriz africana, xexenoê, ou seja, budista, todas as religiões estariam garantidas. Como foi retirado este artigo e a forma como a lei ficou, fica um lugar onde parecerá que apenas nós cristãos teremos direito a este momento no recreio escolar. Também tem uma outra coisa. Eu trago aqui, por exemplo, voto de aplausos para padres, para terreiros, porque é um voto de aplauso. Mas eu sempre acho que o Estado é laico. O Estado, quando eu digo, você é instituição Estado, nem teria que ter lá, por exemplo, o símbolo do cristianismo atrás de um governante, porque teria que ter os símbolos do Estado. Porque você não pode ter um Estado ligado a uma religião específica. O Estado tem que estar ali para gerir, gestar, sem influência de qualquer religião. Então, aqui não vai nada contra cristãos. Muito pelo contrário. Aqui vai, e por isso eu vou votar contra, uma decisão de que eu acho que o Estado tem que estar afastado das questões religiosas. Na Faculdade de Direito do Recife, só para terminar, vereador, quando eu ainda era muito jovenzinha, eu era uma das que defendia que, e tem um artigozinho meu escrito naquela época, uma coisa muito simples, muito simplória, que era que eu achava que pastores e padres não deviam se candidatar a deputados, a nenhum cargo eletivo, como eu achava naquela época que os militares também não.
só para fechar, porque eu acho que quem tem púlpito, como é que a gente pode dizer? Púlpito e privilegiado, não deveria ter direito à candidatura. Muito obrigada. Obrigado, vereadora, pela parte. Não acato integralmente vossa parte. Pelo simples fato, 2 pontos aqui. Quem retirou o artigo 2º foi o líder do PSB, que faz parte da sua bancada, né? Foi a CLJ, que é presidida por Rinaldo Júnior. Então a senhora tinha que falar com ele, não comigo. E segundo ponto, o projeto de lei em nenhum momento fala de cristão. Eu vou ler aqui, ó, talvez a senhora não tenha lido. Os alunos poderão se reunir e professar sua fé no horário de intervalo escolar. Aqui não fala sua fé cristã. Sua fé. Então, qualquer fé. Talvez fique difícil a interpretação de texto, mas só explicando aqui. Vamos lá. O Partido Comunista do Brasil é a favor da liberdade religiosa. Não é o Partido Comunista do Brasil que apoia os regimes comunistas da América Latina que perseguem cristãos? Ou não? Ou é diferente também? Então, uma coisa não combina com a outra, né? Ou você defende a liberdade religiosa, ou você persegue cristãos. E o Partido Comunista do Brasil apoia quem persegue cristãos. Então, mais uma vez, a gente pega a esquerda na hipocrisia aqui, como eu sempre falo, é o sobrenome deles, né? Mas voltando aqui, antes de continuar, já vou dar uma parte para o meu líder, meu companheiro de bancada, Fred Ferreira. Medina, primeiro eu quero parabenizar por estar subindo a tribuna e mostrar quem realmente defende. Eu sei que o projeto é do vereador Luiz Eustáquio, mas eu estou parabenizando pelo posicionamento. Essa casa tem que saber quem é quem, porque as pessoas votam por direção, votam por posicionamentos e votam e acreditam nos vereadores naquilo que as pessoas creem e defendem. E essa situação é louvável. Então, a gente sabe como foi importante uma briga, eu como cristão, crente, religioso, você também, o vereador também, Luiz Eustáquio, lutou por isso, e as denúncias que foram feitas pelo Ministério Público, viu que não se tornou em nada, só foi zoada de uma pequena parte de alguns professores que se achavam incomodados, e a gente sabe que o intervalo bíblico só faz o bem, a relação com as pessoas, a comunhão com as pessoas, e as pessoas que deixam de estar ali em passinho, distribuindo drogas, que a gente sabe que é a realidade de muitas escolas no Brasil, e estão ali aprendendo e mudando a sua vida através da palavra de Deus. Então, esse é o nosso posicionamento. E falar que um país é laico, sim, eu creio que o país tem que ser laico, mas a partir do momento que o Brasil, quase 95% do Brasil, é um país que tem a Bíblia Sagrada como a sua direção de fé e caminho, a gente já sabe o que é que a população quer. Recentemente, a Rede Globo fez uma pesquisa que se coloca em primeiro lugar para a população. Primeiro vem a fé e depois vem a família. Tem tudo a ver com esse tema. Então, a gente não pode fugir sobre isso. E fala do socialismo, do comunismo, vai lá na Venezuela, vai lá em Cuba, vai lá na China e vê a tristeza e a hipocrisia que a esquerda fala daqui desses países. Sem alimentação, ninguém pode falar de religião. Então, mais uma vez, a cidade do Recife foi vitorioso através do vereador Luiz Eustáquio, que colocou esse projeto, que é um projeto que eu creio que não é só dele, é uma vitória de todos aqueles que acreditam nessa defesa. Então, parabéns à casa que aprovou esse projeto. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Incorporo integralmente, acato integralmente a vossa parte. E muito bem lembrado, né? Eu faço desafio para a vereadora do PCdoB. Vai para a Coreia do Norte, fala que é cristão e tenta voltar. Acho que a senhora vai ficar por lá, viu? Um país que o seu partido apoia. Dá para ver muito de liberdade religiosa mesmo. Então, voltando aqui, parabenizo o vereador Luiz Eustáquio pelo projeto de lei. E gosto de lembrar também, esse projeto de lei foi há uns 3, 4 meses votado aqui na casa. Projeto de autoria minha. E parabenizar, Luiz, vereador, por acatar uma sugestão minha. Porque no projeto original de Vossa Excelência, a gente colocava em xeque as escolas confessionais.
Mas ao acatar, pegar um artigo do meu projeto, que foi reprovado aqui nessa casa, e colocar no seu projeto de lei, a gente vai dar segurança para as escolas confessionais, que não serão obrigadas a aceitar o intervalo religioso de outras religiões que vão de encontro à religião confessional daquele colégio. Então, parabenizo pela sua iniciativa, parabenizo os vereadores aqui dessa casa também, por terem ouvido a voz da população, porque uma coisa é fato, quando o projeto foi reprovado aqui nessa casa, a população cristã do Recife falou, no Instagram de todo mundo aqui, inclusive, cobrando um posicionamento. Por que será que o PSB é contra os cristãos? Por que será que João Campos ordenou que os vereadores votassem contra um projeto de lei que garantisse o intervalo bíblico nas escolas? Por que será que o líder do PSB conduziu o partido a votar contra um projeto de lei? Então a pressão funcionou, os cristãos do Recife pressionaram aqui essa casa, e agora essa casa vai voltar atrás no posicionamento e garantir o direito dos cristãos de professarem a sua fé, de realizarem os intervalos religiosos, os intervalos bíblicos aqui na cidade do Recife. E antes de acabar o tempo, já vou passar a parte para o vereador Carlos Muniz, que a gente discutiu bastante sobre isso na época, e vamos discutir de novo. Obrigado pela parte, vereador Tiago Medina. Eu quero dizer que aqui a gente discutiu o projeto de lei de cada um, Tiago Medina e Luiz Eustáquio. O seu projeto tinha inconsistências legais que não pôde ter o andamento dele. E aqui a gente não tem vergonha de dar nossa opinião, porque o voto ele tem que ser conquistado com cada um fazendo o seu trabalho. Então não teve ordem de ninguém, tá? Até porque o prefeito tem a convicção política dele, eu tenho a minha, o nosso líder tem a dele. Então, este campo religioso tem que ser respeitado. E foi isso que foi traduzido no projeto de lei do vereador Luiz Eustáquio. Você colocou a sugestão, ele acatou, como o Rinaldo Júnior resgatou esse projeto também e conversou com todo mundo. O importante é a gente trazer um projeto de lei que traduza algo que seja implementado e que não traga nenhum transtorno de legalidade. E foi isso que foi, vamos dizer assim, argumentado naquele momento com você, um projeto que não tinha parecer. Naquele dia, no final do nosso expediente aqui, eu dialoguei com você, a gente participou do debate e lhe coloquei a você a minha disposição de ajudar. Então, eu entendo que não teve nenhuma ordem, tá certo? Deixando bem claro isso. Aqui as posições são de cada um tem seu momento, cada um tem sua religiosidade e se coloca no momento que tem que se colocar. Então, foi isso. O projeto de lei Luiz Eustáquio passou porque tinham coisas que foram suprimidas e também feito uma emenda aditiva, e as suas tinham consistências de ordem legal, que atingia tanto o Estatuto dos Servidores Municipais, como também colocar uma lei impondo para o Estado e a União questões de ordem em estabelecimentos que não têm competência da esfera municipal. Obrigado pela parte, vereador, mas mais uma vez vamos voltar nesse debate aqui. Fica claro que Vossa Excelência não leu o meu projeto, porque no dia da votação o senhor falou, inclusive, que o projeto ia obrigar escolas confessionais a aceitarem cultos de outra religião, o que não é o caso. Tanto que o vereador Luiz Eustáquio pegou justamente esse artigo do meu projeto para adicionar no projeto dele, que antes estava falho, mas agora foi adequado. Mas, enfim, o que importa é que vamos aprovar um projeto de lei para garantir o direito de intervalos bíblicos aqui na cidade do Recife. Vereador Luiz Eustáquio, parabéns pela iniciativa, conte com a gente aqui. PSB, exatamente. A pressão foi tão grande dos cristãos que voltaram atrás, estão votando um projeto igualzinho do que reprovaram. Então, cristãos, parabéns pela pressão. O que importa é que, independente de quem aprovou o projeto de lei, os cristãos vão ter direito de intervalo bíblico, independente de sindicato esquerdista aceitar ou não. Então, parabéns. Essa aqui não é uma vitória da esquerda e da direita, é uma vitória dos cristãos na cidade do Recife. Presidente, muito obrigado e vamos seguir lutando pelos direitos dos cristãos na cidade do Recife. Obrigado, presidente.